Bom dia. Terminou no início desta quinta-feira o primeiro dos tabus de Paulo Portas. Em comunicado, o líder do CDS assegura que vai aprovar o orçamento, nas suas palavras, em nome do sentido patriótico. Mas a segunda questão, se o CDS fica ou não no governo, só mesmo depois de aprovado o orçamento. Essa ainda está por responder. Nesta Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas, é também de política que vamos falar, mas de políticas de estímulo à criação de mais empresas, de mais postos de trabalho. Conto com a opinião e a análise de 4 observadores atentos nesta matéria: Francisco Banha e também Hélder Oliveira, Nelson Brito e João Caiado Guerreiro. Agradeço aos 4 a vossa presença. Já vamos ao debate. Para já, dou-lhe conta que o ritmo de extinção de sociedades disparou 33% até setembro. Segundo dados cedidos pelo Ministério da Justiça ao Jornal Público, a promoção, o comércio e também o setor imobiliário, bem como a restauração, são os setores mais afetados. Ainda assim, o saldo mantém-se positivo este ano, apesar de ter caído para praticamente metade do registado em 2011. Mais de 14 mil empresas encerraram nos primeiros 9 meses deste ano. O comércio, a promoção imobiliária e a restauração foram os setores mais afetados. Comparando com 2011, a dissolução de sociedades aumentou 33%. Os dados cedidos ao Jornal Público pelo Ministério da Justiça mostram que entre janeiro e setembro foram extintas 14.458 empresas em Portugal, um número acima dos 10.097 registros de 2011 e muito perto das 14.782 dissoluções de 2010. A diferença face a este ano é o aumento do peso dos encerramentos reais. Esta subida tem uma maior expressão desde 2008, porque com o arranque do programa Simplex houve um esforço maior para fazer limpeza de fecheiros, que levaram à extinção administrativa de muitas sociedades. Em 2010, por exemplo, as extinções feitas internamente pelos serviços atingiram quase 40% do total das empresas. Este ano, o total de dissoluções é de apenas 21%. Um número obviamente menor, uma vez que o número de sociedades fantasma registadas nos ficheiros tem vindo a diminuir. Todos os restantes encerramentos foram pedidos voluntários das empresas, entrando para esta contabilização os negócios que entram em falência ou que fecham por ausência de sucessores. As insolvências coletivas, que chegaram a 4.727 nos primeiros 9 meses do ano, só são incluídas quando o processo termina em liquidação, o que, na verdade, acontece em 99% dos casos. Os dados do Ministério da Justiça, que o Público publica, mostram, por outro lado, que o ritmo de abertura de novas sociedades caiu 33% entre janeiro e setembro, tendo sido inaugurados 22.095 negócios neste período. Trata-se de uma redução de quase 4 mil empresas face a 2011. Este recuo de 15% na criação de sociedades penalizou o saldo líquido dos primeiros 9 meses do ano, que se fixou em 7.637. Apesar de positivo, representa praticamente metade do registado no ano passado. Com cada vez menos empresas, há também cada vez menos empregos. É de relançamento da economia, de criação de empresas, de criação de postos de trabalho, que vamos falar hoje nesta Comissão Executiva. Francisco Banha, há muitos anos que é empresário, é também uma das vozes fundadoras da palavra empreendedorismo em Portugal. Como é que é possível criar mais empresas, mesmo quando há menos dinheiro, quando a economia está mais fria, quando, em termos internacionais, o clima, de facto, não é o melhor? Bom dia a todos. É, na minha opinião, possível criar empresas, desde que se considere essa realidade uma missão nacional. E se nós conseguirmos, de alguma forma, potenciar um conjunto de infraestruturas do ponto de vista tecnológicas, nomeadamente parques tecnológicos, incubadoras, centros de conhecimento que se encontram construídos de norte ao sul do país, quando nós conseguirmos potenciar o conjunto de instrumentos financeiros existentes também no nosso país para a criação de empresas. O caso dos fundos dos Business Angels, 34 milhões de euros para investir, fundos de capital de risco na ordem dos 250 milhões de euros para investir até 2013. Quando nós conseguirmos articular o sistema científico nacional, nomeadamente as universidades, os institutos politécnicos, tendo em vista uma missão que passa por criar riqueza para o nosso país, certamente nós vamos conseguir criar o ambiente necessário para estimular alguns dos nossos melhores jovens a criar empresas em Portugal e evitar de ir para o estrangeiro. Francisco, não existe, comecemos ainda pela questão mais
daquilo que é o objetivo da maior parte dos estudantes quando terminam o curso. Ainda não existe, de facto, um espírito empreendedor. Não é estimulado. É possível estimular esse espírito ou alguém nasce empreendedor e já não há nada a fazer? Ou é ou não é? Não, eu sou empresário há 26 anos e até que tive a possibilidade de ter uma pessoa que me aconselhou a criar uma empresa, eu já tinha 23 anos de idade, eu nunca tinha pensado em criar uma empresa, ou se para isso consideramos empreendedor, porque essa é uma questão particular, é que normalmente se associa o termo empreendedor à criação de empresas, e tanto quanto eu sei, Madre Teresa de Calcutá foi uma das maiores empreendedoras do mundo e não criou nenhuma empresa. Aquilo que nós estamos a falar é da atitude positiva perante a vida, e isso é algo que isso se ensina-se a ter, e é precisamente, olha, ainda recentemente, há 2 ou 3 dias atrás, foi capa de jornal dos mídia, um português que foi convidado para ser o vice-presidente ou número 2 da Yahoo, Henrique de Castro. O Henrique Castro, que há pouco tempo atrás esteve em Lisboa, e uma das recomendações que deu ao Sr. Presidente da República foi para aposta na educação para o empreendedorismo. Ora, o que é que nós vamos ver? Vamos ao Ministério da Educação, ao programa do Governo, e nós vimos em 13 ou 14 páginas nenhuma palavra sobre o ensino do empreendedorismo nem a atitude empreendedora. E, portanto, são estes mecanismos, são estas situações que muitas vezes impedem que as pessoas tenham confiança. E essa situação da não confiança depois traduz-se, faz ainda recentemente um inquérito junto à Associação Académica e de Estudantes que revela que cerca de 70% dos jovens inquiridos universitários pretendem ir para fora. E acho que isso não deve ser assim. Portugal, e acho que, para mim, estranho muito, nem os líderes da opinião, mesmo ainda recentemente tive a oportunidade de dizer isso ao professor António Borges publicamente, quando estava a defender uma tese de que, por um lado, os jovens têm que ir para fora para desenvolver as suas atividades e, por outro lado, Portugal necessita de startups inovadoras para rejuvenescer o tecido empresarial português. Ora, não é possível. Nós temos é que passar uma mensagem positiva aos jovens de que Portugal, e eu digo isto porque tenho conhecimento disso, Portugal é hoje em dia um dos melhores países do mundo, eu diria, vamos ficar pela Europa, um dos melhores países da Europa para lançar novas iniciativas empreendedoras. Não só porque tem as tais infraestruturas que eu disse há pouco, como também tem dinheiro. Portugal tem neste momento mais de 350 milhões de euros disponíveis para fazer e para desenvolver novos negócios. Muito bem, já vamos a essa questão do dinheiro, parece-me particularmente Rui, deixa-me só dar um pequeno pormenor. Só para ver a dimensão deste dinheiro, um dos aspectos que os empresários têm batido é um fundo para a recapitalização das suas empresas. Ficou afeto a esse fundo, de acordo com o orçamento, um valor próximo de 90 milhões de euros. Como veja, para a recapitalização 90, para a criação de novas empresas 350 milhões, e não se fala disso. Muito bem, mas vamos falar daqui a pouco e em detalhe, porque obviamente essa questão é importante. João, como é que se consegue relançar a economia, trazendo, obviamente, investimento, fazendo com que os empresários que já cá estão consigam investir mais ou tenham a confiança necessária para investir mais? Eu creio que uma coisa absolutamente fundamental e que em Portugal sistematicamente não fica no debate sobre estas questões ou é afastada como se não fosse importante, tem a ver com a fiscalidade. E tem a ver com uma coisa, as pessoas são racionais e os empreendedores querem ficar com a justa recompensa do seu trabalho. Ora, se neste momento o Estado fica com 70% ou 80% do resultado desse empreendedorismo, em termos de se somar numa empresa mais ou menos standard, toda a fiscalidade ela está a cerca de metade da faturação da empresa. Faturação. Portanto, se somar IVAs com taxas sobre o trabalho, pagamentos por conta, etc. Repare, vamos pensar no António, que perdeu o emprego, mas tem um grande dinamismo e vai criar uma empresa. O António vai criar a empresa e tem logo à cabeça pagamento por conta. Tem que o fazer. Ele ainda não ganhou dinheiro, mas tem que fazer pagamento por conta. É gerente, não recebe nada, está ali sem receber nada. Portanto, faz um pagamento por conta, como gerente não recebe nada, mas paga sobre o salário mínimo nacional. Está obrigado a ter técnico oficial de contas, que lhe custa mais 120, 150, 180 euros. Portanto, no final do ano ele tem 4 ou 5 ou 6 mil euros de custos de uma empresa que começou agora e que ainda não ganhou nada. As pessoas não vão para a frente. E depois, se correr muito bem, o Estado aumentou, por exemplo, o imposto sobre mais-valias de 0% para 20 e poucos por cento, o que agora vai até para 28%, em 2 anos ou 3 anos. Quando Lisboa até se estava a tornar, pegando aqui no que dizia o Francisco Banha, uma cidade considerada muito atraente para a criação de novas startups. E uma das razões era esta. Portanto, nós temos que perceber que
O empreendedorismo aprende-se, uns nascem com ele, outros aprendem. A inovação aprende-se, uns nascem, outros aprendem, e se calhar as duas coisas. Mas, para além disso, tem que haver a percepção de que as pessoas, o ser humano, é tipicamente egoísta, não é? E é assim que nós funcionamos, primeiro nós e a nossa família, depois os outros. Em sociedade temos evoluído muito para a solidariedade, para não sei o quê, mas somos um bocadinho a soma dos nossos egoísmos. Aliás, é por isso que o capitalismo é um sistema que funciona tão bem, é porque a soma dos egoísmos funciona para o bem-estar comum. Se pensarmos que estas questões da fiscalidade e da permanente instabilidade das normas não têm que ver com a falta de empreendedorismo em Portugal, claro que tem. Até porque há muitos empreendedores bem-sucedidos que quiseram ser empreendedores bem-sucedidos, mas se calhar a maioria dos empreendedores bem-sucedidos são pessoas que não tiveram outras opções. São pessoas que criaram empresas, isso aliás vê-se muitas vezes os fundadores a darem essa... Criei uma empresa porque não conseguia emprego, criei uma empresa porque perdi o emprego, criei uma empresa por isto e por aquilo. Nós só pensamos nos Yahoos ou nos Facebooks, são importantíssimos e não é só Portugal que não os cria, a Europa também não os cria. É um problema também de perceber que também são as pequenas empresas, aquelas fundadas pela pessoa para se empregar ela própria, mais 2 ou 3 pessoas, que também fazem a economia. Aliás, e em Portugal fazem a economia portuguesa. Aliás, todas essas empresas, o Facebook, o Yahoo, a Google, começaram praticamente todas assim, a Apple, entre outras. Nós não temos um exemplo de uma empresa que tenha começado numa garagem, não é? Não temos uma Apple, não temos uma Hewlett Packard, não temos nada parecido. Quer temos dizer, eventualmente uma Delta Cafés. Terá começado numa garagem. Sim, começou numa garagem e começou muito pequenina, mas cresceu durante anos em que a tributação real era baixíssima. Hoje não se conseguia fazer a mesma coisa. Nelson, como é que é possível relançar a economia, olhando para um orçamento do Estado que não é propriamente muito favorável a esta questão? Há medidas para as quais vou pedir a vossa opinião daqui a pouco, que estão incluídas no orçamento, mas como é que alguém que está à frente de uma empresa neste momento olha para o futuro e tenta encontrar uma luz ao fundo do túnel para voltar a investir? Rui, eu acho que acima de tudo o que as pessoas, ou pelo menos os empresários, estão à espera é que ter a certeza absoluta, primeiro, que este Orçamento Geral do Estado que foi apresentado será o Orçamento Geral do Estado que será aprovado e que de hoje a uma semana não se está a dizer coisas completamente diferentes outra vez do que começámos por dizer no dia 7 de setembro ou no dia 9 de setembro, que era os aumentos e as diminuições da TSU que se iria ter. Eu acho que, acima de tudo, quem é investidor, o que procura é alguma estabilidade, e estabilidade é essa que nas últimas semanas o país não teve. Por isso, o que eu acho que é mais importante que aconteça o mais rapidamente possível é que, com medidas mais agressivas, com medidas menos agressivas, que o país e que os empresários entendam realmente qual é a fiscalidade que há que esperar para o próximo ano, quais são realmente os rácios reais que a economia pode esperar, se o PIB realmente pode ficar no menos 1%, o que é que isso vai refletir sobre o consumo interno, o que é que isso vai refletir sobre exportações, ou seja, termos uma base generalista sobre o que é o básico, o que é que são os básicos da economia portuguesa. Segundo aspecto, acho que o Governo tem trabalhado bem em termos de comunicação fora de Portugal, melhor do que tem trabalhado na comunicação interna, e o que há que entender é porque é que a comunicação externa está a funcionar melhor que a comunicação interna e tentar corrigir para ontem todos os disparates que têm sido feitos sobre o ponto de vista de comunicação interna para tentar mobilizar mais os empresários portugueses. Porque, pelo menos nos empresários internacionais, fruto do facto de termos trabalhado algumas praças importantes em termos de capital financeiro e ainda esta última segunda-feira com o secretário de Estado, Carlos Moedas, a estar em Nova Iorque, acho que passámos mais uma imagem positiva. Agora temos que resolver os problemas internos. O terceiro aspecto tem a ver com, claramente, encontrarmos empresários que entendam que, nesta altura, nós precisamos de criar empresas, mas, acima de tudo, precisamos de criar empresas que sejam sustentáveis. Ou seja, nós não temos conseguido, nos últimos anos, nas últimas décadas, criar empresas que tenham realmente algo que as possa diferenciar e que tenham uma capacidade de renovação rápida para que possam claramente ser sustentáveis. Por exemplo, agora falávamos há pouco do caso da Delta. Acho que a Delta tem sido uma empresa, e há outras mais, que tem, ao longo dos seus 50 anos de existência, se conseguir reinventar, conseguir trazer bons profissionais, juntamente com uma empresa que tem uma boa base familiar, mas conseguir que uma empresa como
nasce em Campo Maior, se transforma numa empresa nacional e que neste momento já seja ela uma própria empresa internacional, acho que é um exemplo grande de sustentabilidade e um grande exemplo de futuro, mas que conseguiu que as várias gerações fossem tendo a seu lado bons profissionais para fazer da Delta a empresa que ela é hoje. Eu acho que precisamos mais deste género. Depois um último aspecto. O aspecto da formação, da educação e das universidades. Eu que trabalho numa universidade e depois de ter passado, que não deixa de ser uma multinacional porque é detida por uma empresa americana, mas passei 18 anos da minha vida em outras multinacionais, noutros setores, foi com muito choque que quando eu cheguei ao mundo universitário, eu percebi o quanto o mundo universitário está longe das empresas. A minha inovação mais relevante que eu introduzi nestes últimos 2 anos é uma coisa muito básica. Não deixa de ser uma ironia, porque as universidades, grande parte dos alunos, procuram depois emprego dentro das empresas. É verdade. Mas, Rui, a coisa básica no meu processo de inovação que eu implementei neste último ano e meio é uma coisa básica e que ninguém entende, que é partir do princípio que qualquer licenciatura que eu crio, qualquer mestrado que eu crio ou qualquer outra formação que eu crio, antes de a criar, antes de a sujeitar, eu vou ouvir o mundo das empresas e vou perguntar se as empresas realmente precisam daquelas pessoas e que tipo de pessoas é que elas precisam. E ninguém faz isto, porque a educação vive completamente descolada do que é o mundo real. A acreditar que é o mundo real que tem que se preocupar em receber o que as universidades estão dispostas a formar, quando deveria de ser completamente o contrário. Então eu acho que o país precisa, de uma vez por todas, de entender que, seja na educação, seja na função, nas outras funções que o Estado venha a querer fazer, que o Estado deve estar concentrado em fazer com que os empresários tenham todas as suas necessidades disponíveis. É verdade que nós cometemos muitos erros em muitos investimentos, em muitas infraestruturas que se calhar agora não conseguimos rentabilizar. Agora, eu espero que de uma vez por todas comecemos a preocupar com o 4º pilar do acordo com a Troika, que haja realmente um relançamento da economia e que de uma vez por todas possamos encontrar formas de rentabilizar todos os disparates que nós fizemos a mais, não é? Temos hospitais a mais, temos escolas a mais, temos uma série de coisas a mais, mas que agora pode ser traduzido em um conjunto de oportunidades de trazer mais gente para Portugal, de trazer mais empresários a querer investir em Portugal para rentabilizar todo um conjunto de infraestruturas que nós criámos para um país de 10 milhões que não chega. Ou nós atraímos mais gente ao país, ou nós conseguimos trazer mais gente para Portugal e reforçar as nossas exportações, ou então nós não vamos ter solução e não vamos ter país. Hélder Oliveira, porquê é que em Portugal o espírito empreendedor é tão baixo comparado com aquilo que se verifica noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos? Bem, talvez nós tivéssemos sido habituados a estar dependente de um Estado protetor, não é? Essa foi uma questão, é uma questão realmente muito importante, porque nós olhamos o século passado, por exemplo, eu que pertencia a uma pequena comunidade rural, o grande objetivo de todas as pessoas era ter um emprego à custa do Estado, não é? Depois o próprio, digamos nessa altura, recordamos que havia a lei do condicionamento industrial, que limitava enormemente o espírito empreendedor. Toda a cultura que nessa altura existia era uma cultura de proteção. É uma cultura de prevenir a entrada de novos empreendedores. Depois da Revolução, depois de ultrapassado o problema do condicionamento industrial, tivemos problemas com a Revolução. De facto, a ideologia dominante nessa altura foi contrária, claramente, ao espírito empresarial. Isso foi evidente durante 2 ou 3 anos e ainda hoje permanece na sociedade portuguesa uma ideia de que o empreendedor é, porventura, alguém que não está a cumprir o papel fundamental que deve ter na sociedade, não é? Portanto, há realmente, sob esse ponto de vista, uma cultura histórica que nós temos que ter em consideração e temos que fazer um esforço no sentido de ultrapassar os traumas que ficaram desse protecionismo, da ideia de que o empresário pode ser efetivamente um malfeitor, da ideia de quando, digamos, o próprio sindicalismo, infelizmente, criou um pouco essa ideia. Digamos, por exemplo, quando hoje verificamos na área do sindicalismo alguma tentativa de encontrar um diálogo social,
É algo que não é muito, não é tem aceito. muito passado em Portugal. Exatamente, não é aceito. Combatido muitas vezes entre os próprios sindicatos. Absolutamente. Quer dizer, nos anos 70, 80, poderíamos ter feito algo como se fez, por exemplo, no Pacto de Moncloa, em Espanha, não é? A Espanha também não correu muito bem, mas de facto no início... Mas houve essa tentativa, pelo menos. Exatamente, houve uma tentativa clara nesse domínio. E de facto, nessa altura, se tivesse havido algo parecido com o espírito de Moncloa em Portugal, eu acho que poderíamos ter encontrado um caminho razoável. Depois, há em Portugal um vício, digamos, de um egoísmo, eu diria primeiro um egoísmo institucional, um centrar sobre as próprias instituições. Ainda há bocado estava aqui a referir o facto de não haver, melhorou muito, não é? Mas a relação entre a universidade e as empresas, digamos aqui há 10 anos, 20 anos, praticamente não existia, não é? Quer dizer, as pessoas, cada um tinha o seu mundo próprio e não havia formas de dialogar uns com os outros, não é? E isso é fundamental. Quer dizer, depois, o próprio egoísmo empresarial. E eu assisti em muitas circunstâncias à incapacidade total das empresas cooperarem entre si, no sentido de terem uma capacidade adicional para aceitar novos desafios, ser capaz de vencer novos desafios. Até porque o país permite uma pequena escala, de facto. Absolutamente. Quer dizer, portanto, havendo pouca escala, portanto, a única forma, em certas circunstâncias, é cooperar. E, de facto, isso não acontece. Todavia, devemos, apesar de tudo, ter em consideração que há coisas que correram positivamente. Nos últimos tempos, ouvi algumas notícias que nos trouxeram algo de positivo em alguns setores. Estou a pensar no setor do calçado e do vestuário. Portanto, aí exatamente, onde houve, porventura, associações empresariais que foram capazes de colocar em diálogo, ter uma perspectiva de futuro, não é? Ter uma perspectiva estratégica sobre o futuro, o que aconteceu foi que dois setores que foram particularmente afetados pela crise, não nos esqueçamos, muitas pessoas dizem que nós crescemos pouco na última década, mas crescemos praticamente tanto como a Alemanha. Simplesmente, o que aconteceu no caso português é que as nossas empresas estiveram mais do que as empresas de outros países europeus sujeitos à competição, à concorrência de empresas da Índia, do leste europeu e da China, não é? Portanto, nós fomos mais afetados pela concorrência e, apesar de tudo, conseguimos crescer. Temos que ver também essa perspectiva positiva. Dr. Oliveira, tem, penso eu, sobre todos nós, uma grande vantagem, é que já acompanha estas questões há mais tempo, tem mais idade do que todos nós, já passou por várias, como há pouco dizia, várias fases deste país, nomeadamente a revolução, nomeadamente a questão do protecionismo. Quando olha para os tempos que estão a correr, consegue encontrar nesta crise e naquilo que eventualmente possa vir a acontecer uma capacidade de renovação, não só de determinados setores, mas de uma parte substancial da economia portuguesa? Sim, eu acho que, digamos, que aquilo que se tem dito ultimamente sobre uma geração que, de facto, está melhor preparada tecnicamente para defrontar determinado tipo de problemas, eu acho que isso é um ativo muito importante para olhar para o futuro, não é? De facto, por vezes não temos saída. A única saída é avançar, é concretizar qualquer coisa para ultrapassar as barreiras que existem, não é? No entanto, o que é importante nesse contexto é melhorar a situação concreta de partida, não é? De facto, a fiscalidade é realmente um elemento fulcral para que, de facto, o empreendedorismo apareça e possa reestruturar setores que estão à beira de uma completa falência. Infelizmente, nós perdemos, em determinadas circunstâncias, alguns setores essenciais, porque também surgiu em determinado momento a ideia de que a indústria não era mais importante para o futuro, não é? Isto foi cultural, não é? Foi cultural. A indústria já não é. É que se juntava também a questão das pescas e a questão da agricultura. Exatamente. Era o fim, já não necessitávamos. Eu cito um exemplo em que nós tínhamos um setor extremamente interessante do ponto de vista da organização, do ponto de vista do conhecimento tecnológico, foi a metalomecânica. A metalomecânica pesada em Portugal chegou a ter 2 ou 3 empresas de grande impacto internacional. Por exemplo, a MAG fornecia pórticos para os Estados Unidos. A Sorefam fornecia carruagens para os Estados Unidos, para países em que havia uma tecnologia avançada. Todavia, não foi possível encontrar uma solução que permitisse preservar em Portugal algo que é dificilmente recuperável. Veja só a tecnologia que existia, a capacidade técnica dos engenheiros, dos gestores e dos operários em particular. Hoje, por exemplo, há setores que estão a ser desenvolvidos
Ainda há pouco tempo, ainda há poucos dias, estava a ouvir um empresário do setor do vestuário em que, por força da destruição do setor do vestuário e do abandono do setor do vestuário, as pessoas esqueceram que havia uma perspectiva de futuro e os próprios trabalhadores não existem trabalhadores com capacidades para intervir nos novos projetos. Muito bem, estamos hoje a olhar para o Orçamento do Estado de uma forma diferente. Em vez de falarmos de crise, olhamos para o relançamento da economia. Em vez de falarmos de políticas, falamos de políticas, mas de outras, de relançamento da própria economia. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.